Oi, nesta aula de português eu vou dar continuidade ao que estávamos vendo na aula ao vivo. Então, nós paramos nas reticências e na página 64 do livro 2, vamos continuar falando sobre os pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos é usado para indicar algo. Então, na língua portuguesa, nós temos alguns pronomes e ele vai indicar se o que você está mostrando está perto de quem fala, está perto de quem está ouvindo, ou está longe dos dois, está afastado tanto de quem fala quanto de quem ouve. Então, para isso que vocês aprendem a utilizar os pronomes demonstrativos. Existem pronomes adequados para a distância do objeto que você está demonstrando. Então, vamos acompanhar aqui na página 64. Exercício 5. Releia os 2 parágrafos do texto e observe as palavras destacadas. Tanta gente na quadra, o barulho da decisão do campeonato da escola, sua classe na decisão. Tudo tornava mais difícil encontrar quem teria feito aquilo. O bilhete? Onde estava o bilhete? Logo Bia se lembrou do bilhete que Duda mandara para ela, na segunda aula. Ah, se eu pego quem fez isso, falou em voz alta, sem se preocupar se seria ouvida, pois, com todo aquele barulho, quem poderia escutá-la? Aí no exercício A, ele pede para respondermos as palavras destacadas, aquilo e isto, referem-se à pessoa que mexeu na mochila da Bia, ao bilhete que Duda escreveu ou à violação feita na mochila da Bia. Então, é a violação. Quem fez aquilo, a violação, né? Aí, que se eu pego quem fez isso o quê? A violação. Então, a resposta aqui é a violação feita na mochila de Bia. Exercício B. Leia as frases e escreva abaixo delas a palavra a qual os termos destacados se referem. É este o bilhete que você estava procurando? Então, este refere-se a quem? Ao bilhete. Fui eu quem abri essa mochila que você está segurando. Essa o quê? Essa mochila. Você viu o gol que aquele menino fez? Aquele quem? O menino. Então, o que podemos observar aqui é que esses pronomes, este, esse e aquele, demonstra alguém, indica algo. Então, na letra C, os termos destacados substituem um nome na frase? Não. Indica a posição de algo em relação a quem fala? Sim. Indica uma qualidade do substantivo? Não. Então, ele indica a posição de algo em relação a quem fala. Então, este bilhete mostra que estava na mão do Pedro. Não sei se vocês se recordam da história. Então, este bilhete estava na mão dele. Então, é este o bilhete que você estava procurando? Aí, quando ela fala da mochila, ela fala essa mochila, e ela mostra que está longe. E aquele, você viu o gol que aquele menino, o menino está lá na quadra, longe das duas pessoas com quem se fala. Então, isso é a explicação de um pronome demonstrativo. Então, muito bem. Os termos destacados nas frases são pronomes demonstrativos. E, nos casos apresentados, indicam a posição de algo em relação a quem fala. Então, vocês podem grifar esta parte. Assim, na primeira frase, o pronome demonstrativo este indica que o bilhete está perto de quem fala. Então, vocês vão colocar aqui, ó, este indica que está perto de quem fala. Já na segunda frase, o pronome demonstrativo esse indica que a mochila está perto da pessoa com quem se fala. Pode grifar também. E na terceira frase, o pronome demonstrativo aquele indica que o menino está longe tanto da pessoa que fala como da pessoa com quem se fala. Ou seja, está longe dos dois. Os pronomes demonstrativos situam alguém ou algo em relação à pessoa que fala, como é o caso da primeira pessoa. A pessoa com quem se fala, que é a segunda pessoa, que é o tu, e a pessoa de quem se fala, que é a terceira pessoa, que seria o ele.
Eles também podem lembrar ao leitor ou ao ouvinte o que já foi dito anteriormente ou o que ainda vai ser dito. Por exemplo, mãe, mexeram na minha mochila hoje. Qual mochila, filha? Aquela que eu uso todos os dias na escola. Aquela o quê? Aquela mochila. Alguns desses pronomes podem variar em número. Então, por exemplo, se o pronome estiver no singular, no caso masculino, ele pode ser este, esse ou aquele. Se for para o plural, seriam esses, estes, esses e aqueles. Já no feminino, ele se torna esta, essa e aquela. Ou estas, essas e aquelas. Esses pronomes, eles variam de acordo com a pessoa, com o singular ou plural ou com o gênero, masculino ou feminino. E nós temos os pronomes demonstrativos invariáveis, que eles não mudam. Não importa se está no masculino, se está no feminino, que é o isto, isso e aquilo. Tem o mesmo sentido. Isto é perto de quem fala, isso é perto de quem ouve, e aquilo é longe dos dois, então é afastado dos dois. Então, aí, relembrando, quando ele chama a primeira pessoa, ele está se referindo ao eu ou a nós, caso no plural. Quando ele fala da segunda pessoa, ele se refere a tu ou a vós. E a terceira pessoa seriam ele ou ela, ou eles e elas. Lembrem-se que em algumas regiões do Brasil, o tu e o vós é substituído por você ou vocês, que é o caso de São Paulo. Então, a dica que eu dou para lembrar os tipos de pronomes demonstrativos é uma dica assim. Este, você pensa aqui, ó. Este, tá aparecendo um T. Então, é perto de você. Você que tá falando. Então, este tá perto de mim. Perto de quem fala. Esse tá perto de quem ouve. E aquele tá longe dos dois. Então, eu sempre brinquei em fazer este, esse e aquele. Tá? Vou repetir. Este, perto de mim, perto de quem fala. Esse, perto de quem escuta. E aquele, longe dos dois. Tá? Então fica a dica. Bom, na próxima aula eu vou corrigir aquela interpretação do texto, então fiquem tranquilos. Agora eu gostaria que vocês fossem para a página 69. E tem um texto teatral. Caso vocês nunca tenham visto um texto teatral, ele traz de início quais são os personagens. Então, na página 69, ele mostra quem são os personagens. Então, nós teríamos nessa peça a Hilda, o Carlos, a Dani, o Francisco, o Jeff, o Luluca, Marcel e um poeta, tá? Essa peça chama-se Outra Vez Era Uma Vez. A ideia seria que se estivéssemos na sala de aula, eu colocaria esse personagem, cada personagem para um aluno, e tentaríamos dramatizar o texto. Como não estamos em sala de aula, o que eu fiz? Eu peguei uma cena de teatro, exatamente desta peça, Outra Vez Era Uma Vez, e isso acontece em um palco. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês podem ler a primeira vez para entender como que é a estrutura de uma peça teatral, né, o texto de uma peça teatral. Vocês vão observar que tem, por exemplo, na cena 1, um banco de praça, a sonoplastia de crianças brincando, vozes cantando. Tudo isso não é um narrador que fala. Tudo isso é o que os espectadores vê a início, antes da cena. Aí entra sempre você vai ter o nome do personagem. Então, por exemplo, um poeta, e aí ele mostra como que o poeta vai começar a falar. Ele fala num tom recitativo. E aí ele recita um trecho de um poema. Observem que no texto tem uma chavinha com reticências dentro. Isso significa que essa parte do texto, no original, ela tem uma continuidade, mas não foi colocado o texto na íntegra. O que é importante também vocês perceberem é que na peça de teatro que vocês irão assistir, os atores eles adaptaram algumas falas e adaptaram algumas formas de apresentação dessa peça, tá? Mas se vocês acompanharem as falas e o texto, vocês vão ver que está muito similar, certo? Então eu vou pedir para que vocês
Vejam essa peça de teatro, esse trecho do teatro, e tentem acompanhar a leitura junto com o teatro, tá? Se quiser fazer a leitura antes, para entender depois a peça, podem ficar à vontade. Tudo bem? Então vamos lá assistir? Parar o tempo. No exato instante entre o tudo e o nada.
Então, deu para perceber, algumas cenas foram bem similares ao que está no texto, né? Então, a tarefa de vocês agora é baseado não na peça de teatro, mas sim no texto que vocês têm no livro, fazer a interpretação da página 73 e 74. Nossa próxima aula provavelmente será ao vivo, e eu farei a correção dessas páginas também, tá? Além daquela interpretação que ficou para vocês fazerem, tá bom? Então, até a próxima aula, e nós vamos falar na próxima aula sobre o gênero textual, texto dramático ou texto teatral, tá? Até a próxima aula.